5 formas de orar. Greg Braden, dublado, canal Lei da Atração, O Segredo, Fernando de Souza. Então, nesse vídeo, você vai aprender que para receber do universo o que queremos, devemos saber a maneira correta de orar. O Greg Braden explica isso claramente com um exemplo. As 5 formas de orar. Os pesquisadores da oração ocidental hoje identificam 4 modalidades de oração, que eles dizem que quando oramos no Ocidente, usamos um ou alguma combinação desses 4 modos de oração. A primeira é uma oração informal, chamada oração coloquial. Eu tinha um amigo que morava na área das Baias de São Francisco, que dizia esta oração informal, voltando do trabalho para casa toda sexta-feira. No dia do interestadual, ele falava assim: querido Deus, se você me deixar chegar à estação Conoco antes que o carro fique sem gasolina, eu nunca vou deixar meu tanque ficar tão baixo novamente. E isso é um informal. E isso é uma oração informal a Deus. O segundo modo de oração é o que é chamado de oração de petição aire, onde pedimos os poderes para ser, pedimos aos anjos, ou petição a Deus. Querido Deus, eu reclamo o direito de curar e ser curado agora em todo o passado. Apresentar manifestações futuras que seriam um tipo peticionário de oração. O terceiro modo de oração é uma oração ritualística. Agora eu me deito para dormir. Deus é grande, Deus é bom. No quarto modo de oração, é uma oração que não tem palavras. É simplesmente uma oração meditativa, onde nos tornamos cientes de uma presença ao nosso redor. E no silêncio, e há alguma disputa sobre se isso é ou não, até mesmo o modo de oração ou não. É assim que os pesquisadores ocidentais de oração normalmente pensam em oração. Em nosso mundo hoje, e tão bom quanto esses modos, são bem como eles descrevem a maneira como oramos. Sempre houve outro modo, um quinto modo de oração, que não é descrito nessas modalidades, e é exatamente isso que o Abade do Tibete estava descrevendo para nós, que ele estava descrevendo um modo de oração, que é baseado no sentimento. Ele disse que devemos sentir o sentimento como se a oração já tivesse sido respondida, e nesse sentimento estamos falando as forças de criação, permitindo que o mundo nos responda, e permitindo a este campo o holograma quântico da mente de Deus responder a nós, como o que é que estamos sentindo em nossos corações. Ao invés de orar sentindo-se impotente em uma determinada situação, querido Deus, por favor, que haja paz no mundo. Este modo de oração nos convida a sentir como se estivéssemos participando daquela paz, assim como o John Wheeler, sugerindo que fazemos parte de tudo isso. Vemos, e à medida que sentimos a paz em nosso mundo, ou a cura nos corpos de nossos entes queridos, estamos capacitando o campo para espelhar isso para nós de uma forma que trará essas mudanças em nossas vidas, em nosso mundo. Isso é preciosamente o que o Abade estava nos dizendo no mosteiro do Tibete. Quase em 1990, tive a oportunidade de ver esta forma de oração. Esta oração baseada em sentimento encenada em uma situação em tempo real. E eu gostaria de compartilhar a história porque talvez descreva melhor o que de outra forma é um conceito nebuloso sobre exatamente como a oração baseada no sentimento funciona em nossas vidas. Durante a década de 1990, no início da década de 1990, o deserto do Sudoeste estava experimentando uma das piores secas da história, e um amigo meu, nativo americano, me convidou para juntar-se a ele em um dia em um lugar nos desertos do norte do Novo México, para compartilhar uma oração de chuva, e ele não teve que me perguntar 2 vezes. Eu disse: aposto que adoraria, adoro participar e ver do que se trata essa oração. Então nos encontramos em um local combinado, caminhamos por várias centenas de milhares de hectares da bela sábia do deserto, da alta montanha, até chegarmos a um lugar que era tão antigo
Mesmo as pessoas de hoje não sabem quem construiu este lugar. Era essencialmente um círculo de pedra, e cada pedra foi colocada exatamente como estava pelas mãos dos ancestrais há muito tempo. Foi neste lugar que meu amigo começou sua oração. O que ele fez foi tirar os sapatos e entrar no círculo em seus pés descalços. Ele honrou todos os seus ancestrais. Todos os meus ancestrais honraram as 4 direções. Ele se virou de costas para mim e segurou sua mão em posição de oração por apenas alguns segundos. Então ele se virou e olhou para mim e disse: "Estou com fome. Vamos comer?" E eu disse que pensei que você fosse compartilhar essa oração. Pensei que você fosse orar por chuva. E ele olhou para mim e disse: "Não." Disse: "Porque se orássemos por chuva, a chuva nunca poderia acontecer. Porque o momento que você reza para que algo aconteça, você apenas reconhece que não existe naquele momento." Eu pensei sobre o que ele disse, faria muito sentido. Porque se orássemos por chuva, a chuva nunca poderia acontecer. Porque no momento em que você reza para que algo aconteça, você apenas reconhece que aquilo não existe naquele momento. E eu pensei sobre o que ele disse, que faz muito sentido para mim. Porque se eu dissesse: "Deus, por favor, que haja paz no mundo", o que estou dizendo naquele momento é sobre uma paz que não está lá. E eu posso, inadvertidamente, estar capacitando a própria condição que eu gostaria de mudar. E o mesmo com a cura em meu corpo, ou o corpo de meus entes queridos. Então eu perguntei ao meu amigo. Eu disse: "Se você não orou por chuva, então o que você fez e o que aconteceu? Quando você fechou seus olhos, você virou as costas para mim apenas por alguns momentos." E o que ele disse foi o que ele disse quando eu fechei meus olhos. E o que ele disse foi: "Quando eu fechei meus olhos, comecei a sentir a sensação de como é ter chuva em nossa aldeia." Ele disse que ele cheirou o cheiro do que cheira quando a chuva cai da terra e paredes de nossos prédios. E eu senti a sensação de como é ter os pés descalços na lama. Há muita lama porque choveu tanto. Ele disse dessa forma: "Abri a porta para a possibilidade de trazer chuva para o nosso mundo." Bem, eu pensei muito sobre este modo de oração mais tarde naquele dia. E algo incrível aconteceu. Eu estava observando os mapas meteorológicos e havia seca naquela região por muito tempo. E de repente mudou. Vimos do alto do sistema de pressão se mover através de Utah e em seguida descer do Colorado e o norte do Novo México e fazer um pequeno retorno e voltar imediatamente para cima. Então, tivemos chuva todo o dia seguinte. E choveu. E choveu. E choveu. E eu chamei meu amigo e perguntei a ele. E eu chamei ele e disse: "Os vales estão inundando. As estradas estão inundando." E ele ficou quieto por um momento e disse que essa é a parte da oração que ele disse que nunca entende direito. Então não tenho como validar cientificamente isso. A oração do meu amigo teve algo a ver com aquela chuva, mas as correlações são tão altas que vemos isso acontecer tantas vezes. Um efeito em 1972, 24 cidades dos Estados Unidos foram usadas para conduzir um experimento, onde as pessoas foram treinadas para sentir a sensação de paz de uma maneira muito específica. E eles estavam estrategicamente colocados nessa cidade, que cada cidade tinha populações de mais de 10 mil pessoas. Isso foi documentado em alguns estudos TN, bem conhecidos, que foram feitos no início dos anos 70. E o que aconteceu foi que durante o tempo em que as pessoas estavam sentindo o sentimento de paz na comunidade em torno dos edifícios onde eles estavam, sua experiência, a experiência da comunidade estatisticamente mensurável, teve uma mensurável redução do crime. Acidentes de trânsitos declinou em algumas cidades como Chicago, onde as bolsas de valores, os mercados dispararam enquanto a paz existia, e quando pararam de orar, todas essas estatísticas se inverteram, e eles fizeram isso uma e outra vez, para tal grau em que o efeito poderia ser medido, e foi aplicado de uma forma ainda maior. Um experimento que foi documentado no Jornal de Resolução de Conflitos de 1988, e este foi o experimento que foi chamado de Projeto Internacional da Paz.
E quando os estudos estavam completos, o que eles encontraram? Embora possamos não saber exatamente por que esse efeito acontece da maneira que acontece, sabemos que as correlações são tão altas que quando um certo número de pessoas começa a sentir a sensação de paz ou cura em seus corpos em um lugar, o efeito é levado para a comunidade, além do lugar onde essas pessoas estão. E é tão preciso que agora sabemos que as estatísticas foram capazes de determinar precisamente o número de pessoas que são necessários para o Kickstart para iniciar este tipo de efeito. Então, vou compartilhar a fórmula. Então, descreverei o que essa fórmula significa, que o efeito é primeiro notado quando um certo número de pessoas está participando. E esse número é o número mínimo, é a raiz quadrada de 1% de uma determinada população. Então, o que isso significa é que se você tem uma cidade de 1 milhão de pessoas, por exemplo, você pega 1% de 1 milhão em sua pequena calculadora. Então, você obterá a raiz quadrada do que for necessário para esse 1%. E esse número diz quantas pessoas são necessárias. É o número limite para começar o efeito. Obviamente, quanto mais pessoas participando, maior o efeito para uma cidade de 1 milhão de pessoas. Esse número é apenas cerca de 100 no mundo de 6 bilhões de pessoas. A raiz quadrada de 1% dada a população é de apenas 8 mil pessoas. 8 mil pessoas, de acordo com estes estudos, são o número de pessoas que é tudo o que é necessário para sentir os sentimentos de paz em seus corações, em um determinado momento, simultaneamente, para o start, para alavancar aquela consciência ligada através do campo, como sabemos. O campo existe hoje antes que a paz seja sentida no mundo ao redor. E aí, você gostou desse vídeo? Então deixa o seu gostei aqui no vídeo, tá? Fazendo isso você ajuda demais aqui os vídeos do canal e me ajuda a continuar postando vídeos como esse. Então deixa o seu comentário me dizendo qual foi a grande lição valiosa que você aprendeu nessa forma de oração. Em algum lugar desse vídeo eu vou estar deixando mais vídeos sensacionais aqui, ó, para você estar assistindo do Greg Braden. E lembra de compartilhar esse vídeo, tá bom? Fazendo isso você ajuda demais aqui a divulgar o canal e a expandir mais o meu trabalho, facilitando isso para que eu consiga trazer mais conteúdos como esse. E dá muito trabalho fazer um vídeo como esse, então me ajude aí, tá bom? E só lembrando que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para o meu grupo do Telegram e de um e-book para você ter acesso. Muito obrigado e até mais.